Agora, bora falar da saúde da mulher? A candidíase é uma infecção, gente, causada pelo crescimento excessivo do fungo cândida na região genital. O que muita gente não imagina é que o problema começa lá no intestino, com o desequilíbrio das bactérias boas e também das ruins. E é sobre essa relação entre candidíase e intestino que principalmente o que nós podemos fazer é que vamos entender agora tudinho com a supernutricionista Thalita Toso. Boa tarde, Thalita, tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Que bom, então bora lá. Quando o quadro de candidíase acontece repetidamente, o que de fato está acontecendo com o organismo dessa mulher, Thalita? Então vamos lá. Quando a candidíase, né, de repetição acontece mais do que 3 vezes no ano, a gente já chama isso de um quadro de repetição. Tá. Não é um quadro isolado, né? E aí a causa é muito mais profunda, como você bem falou. Começa lá no intestino. Então a gente tem o fungo cândida morando no nosso intestino. Todos nós temos. Só que quando a gente perde as bactérias boas, tem esse desequilíbrio da microbiota intestinal, por exemplo, faço um uso de antibiótico, por exemplo, repetidamente, tenho uma alimentação inadequada, estresse, imunidade baixa, estou com carência de várias vitaminas, né? E aí o meu sistema imune fica mais fragilizado, esse fungo ele começa a se proliferar em maior quantidade. E aí, então, vai gerando uma disbiose fúngica, que a gente chama, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal, mas com uma característica de um aumento de fungos no intestino. E isso vai repercutir nessa cândida de repetição, por vários fatores. A gente até falou aqui sobre aquele quadro de permeabilidade aumentada do intestino. Então, as toxinas que os fungos produzem, elas podem entrar para dentro da nossa circulação, causando vários problemas sistêmicos, dermatite, aquela caspa seborreica, acne, aumento da irritabilidade, ansiedade, e também porque a região genital da mulher é muito próxima do ânus. Então, há uma translocação também desses fungos para a região genital, causando esse problema. Assim, por exemplo, se a mulher ela teve uma vez essa questão com a cândida, né, com a candidíase, ela está mais propensa a ter mais vezes ou não, Thalita? Se ela não tiver os cuidados com a saúde dela, existe uma propensão sim a ter. Quando é um caso isolado, que aconteceu uma vez e depois tomei ali um antifúngico, melhorou, passou e nunca mais teve, e essa mulher tem um estilo de vida saudável, muito possivelmente ela não vai voltar a ter esse problema. Mas, se não tiver esse cuidado e começar a ver que está acontecendo repetidamente e o antifúngico não está mais resolvendo, a gente precisa tratar a raiz do problema, que é o intestino. Entendi. E por que essa proliferação, então, no intestino relacionada a essa questão do fungo do cândida? O que acontece no nosso organismo? Então, a cândida, ela vai liberando várias toxinas ali. Existem, assim, mais de 30 tipos de toxinas que os fungos produzem ali. E essas toxinas vão deixando a pessoa mais irritada, cansada, fadigada, vai machucando a parede do intestino, então ela vai diminuindo a absorção dos nutrientes. Aquele intestino pode começar a ficar preso, ela pode ter diarreia, gases, ter esses sintomas também gastrointestinais, além do sintoma ali da candidíase na região genital mesmo. Agora, você bem comentou a questão da raiz do problema, né? Porque muitas pessoas acabam tratando o quê? Tratam os sintomas. Intestino preso, alguma coisa para soltar. O intestino está solto, alguma coisa para prender. E assim vai indo e não vai cuidando da raiz, do que está causando tudo isso. Olhar para a raiz do problema, então, é muito importante. Isso, então é fundamental cuidar do intestino. E no caso de uma mulher que tem esse tipo de problema da candidíase atrelada a esse desequilíbrio intestinal, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, reduzir ao máximo o consumo de açúcar, farinha, alimentos ultraprocessados e leite, porque são os principais alimentos ali que nutrem essa cândida. Nossa! Pode perguntar, pode notar quem tem candidíase, geralmente é aquela mulher que tem muito desejo por doce. Porque o fungo, ele gosta de açúcar, ele se prolifera nesse meio. Então, essa vontade de doce exagerada, ela vem desse desequilíbrio também. Então, é um desafiador no começo do tratamento, porque eu tenho vontade, tenho que parar de comer, né? Então, mas a gente tem que colocar ali alimentos mais saudáveis no lugar, fibras, porque conforme você vai aumentando as bactérias boas ali no seu intestino, as bactérias boas conseguem inibir o crescimento dos fungos, elas conseguem combater, né? E também a questão de nutrientes que são importantes para fortalecer esse sistema imunológico, né? Então, eu preciso ter uma alimentação nutritiva e muitas vezes suplementar esses nutrientes para fortalecer o sistema imune, a microbiota do bem, digamos assim, as bactérias boas, para que a gente consiga combater e diminuir a proliferação desses bichinhos, digamos assim, né? Aí, quando a gente fala de suplementação, gente, a gente está falando de
Calm Gut, é isso, Thalita? Isso. Conta pra gente. Então, o Calm Gut, ele é um suplemento que ele tem todas as vitaminas importantes para o sistema imunológico, né? Então, tem vitamina A, vitamina C, vitamina D, tem a glutamina, que faz aquele papel de restaurar ali a parede do intestino. Então, se eu tenho um sistema imune fortalecido, eu vou ter um maior combate ali na questão dos fungos, né? Ele tem própolis também. Então, o própolis, ele é um antifúngico natural e que a gente pode incluir com mais frequência no caso dessa mulher que está com cândida, né? Então, aqui na dose do Calm Gut, a gente tem 15 gotas de própolis, o equivalente, né? Ele vem em pó. A gente pode ainda, assim, no caso de uma mulher com cândida, muitas vezes até colocar uma dose extra daquele própolis em gotinhas, né? Complementar, por exemplo, o uso do Calm Gut com cápsulas de alho, por exemplo. O alho é um excelente antifúngico. Então, ter ali na alimentação, mas também na forma de suplementação, ele casa super bem. Eu gosto de orientar, né, por exemplo, o uso do Calm Gut à noite e a cápsula do óleo de alho, desculpa, de manhã e à noite, né, para ter esse antifúngico ali agindo, e o uso do Calm Gut à noite no tratamento da cândida de repetição. E daí, o Calm Gut é uma pazinha só, porque vem uma pazinha dentro, né, do produto aqui, é uma só misturada com água, daí ou com suco, né? Isso. Então, ele vem um dosadorzinho de 7 gramas aqui dentro, então uma dose do produto ao dia. Inclusive, uma dica bem legal também, a gente tem alguns chás antifúngicos. Então, chá de cravo, o chá de orégano também. O próprio orégano seco. Sério? A gente pode fazer o chá dele, ferver a água ali, deixar ele abafadinho ali na água quente, depois coar. E você pode diluir o Calm Gut nesse chá. Então, você vai ter a propriedade do chá antifúngico, né? Mais do produto que vai estar ali fortalecendo a sua imunidade e tratando todo esse intestino. E quando a gente fala de alimentos também que ajudam em relação a essa questão dos fungos, quais alimentos a gente está falando? Você falou do alho, quais mais? Isso, então alho, semente de abóbora, a gente tem o gergelim, as frutas de preferência não tão doces, então aquelas frutas que são, vamos colocar ali maracujá, frutas vermelhas, essas frutas são mais interessantes porque o excesso de açúcar, ele acaba sendo prejudicial, então, né, os vegetais de modo geral, né, então a gente falou do orégano, o tomilho, então cravo, canela, tudo isso tem papel antifúngico. Então, incluir bastante na alimentação é legal. Aí tem que cuidar também, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela tá passando por essa situação, daí ela melhora, né? Ela tem uma melhora, enfim. E às vezes não dá continuidade, né? Ela não continua com esses cuidados, daí tem risco de voltar também, né, Thalita? Tem risco de voltar. Então, o mais importante é adotar um estilo de vida mais saudável também. Se essa candidíase de repetição vem acontecendo com frequência, que o homem também, o marido dessa mulher, também faça uso e também cuide desse intestino, Patrícia, porque pode ver, quando vai no ginecologista, ele não passa muitas vezes o antifúngico para a mulher e para o homem. Sim. Então, da mesma forma, se o casal fazer junto o tratamento seria muito legal para evitar essa recidiva do problema lá na frente. E outra, é saúde, né, gente? A gente está falando de saúde. Então, a gente sabe que tem milhares de mulheres que sofrem com essa situação de candidíase. Aí vai no ginecologista, o ginecologista passa, às vezes, remédio para estar tomando, uma pomada, enfim, algumas situações assim. Você vai tratando, é melhor e tal. Mas o que a gente está conversando aqui com a Nutri Thalita é a questão de você ir na raiz do problema. E se a raiz do problema está no intestino, você tem que tratar esse intestino. E se esse seu intestino ele já não vai bem das pernas há muito tempo, então você tem que ter uma atenção especial, porque é saúde, né, Thalita? Não, é saúde. E a própria constipação, por exemplo, são problemas que podem fazer surgir com mais facilidade esse problema. Né? Porque eu tenho ali o intestino preso, então eu já vou gerando um desequilíbrio dessa microbiota, eu fico mais propensa a desencadear um quadro como esse. Então, muitas vezes uma coisa vai puxando a outra, e aí, de repente, aquela mulher se vê assim, fala, por onde eu começo? Isso. Né? Então, comece tratando o intestino, porque não só a candidíase vai melhorar, mas muitas outras questões de saúde melhoram quando a gente cuida do nosso intestino. Com certeza, viu? Aí o pessoal de casa também quer saber agora, Thalita, como é que faz para adquirir o Calm Gut? Conta pra gente. Então, eu vou convidar o pessoal para acessar o nosso site, que é o calmgut.com.br. Lá, o pessoal se cadastrando, eles conseguem acesso a um cupom de desconto para comprar. Amamos. Isso, então é bem fácil, você se cadastra lá, você recebe o cupom de desconto no seu WhatsApp. E aí a gente entrega para qualquer lugar do Brasil. E também aqui em Cascavel nós temos na Aesthetic Store. Perfeito. E eu vou contar uma coisa para vocês, que eu sempre, geralmente, tomo com água, né, à noite, o meu Calm Gut. E agora experimentei com água com gás.
Amei. Fica uma delícia Fica mesmo, uma delícia. Né? Fica uma delícia. Não, e o sabor já do Calm Gut, gente, é de limão, assim, sabe? Nossa, é muito gostoso. Então, assim, você não vai ter sofrimento nenhum para tomar esse suplemento e vai estar fazendo bem pro seu organismo, pro seu intestino e pra sua saúde como um todo, viu? Thalita, minha linda, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, por compartilhar com a gente o conhecimento, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada.